Olá, semente estelar. Eu sou Alex de Cian, representante do Comando Estelar Arrolux na Terra, com o projeto Arrolux no Despertar das Sementes Estelares. Eu sou transcomunicador estelar, canalizador, pesquisador e conscientizador consciencial estelar. Seja bem-vindo ao primeiro webinário Arrolux Sementes Estelares. Neste trabalho, eu vou trazer semanalmente algumas informações estelares e cósmicas, o que está acontecendo nessas dimensões, nesses, nesses zircões de todas essas constelações. Vou trazer informações de outros representantes estelares que vêm nos fomentando com informações da Confederação Galáctica dos Mundos, a Aliança da Terra, a Confederação Intergaláctica dos Mundos, que também nos possibilitam compreender como que ocorre todas as nuances, né, todos os trabalhos que são desenvolvidos e que a Terra também está nessa influência, nesse linear dimensional. Hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre alguns assuntos, como ascensão, luz de Sírios, Confederação Galáctica dos Mundos e ajuda humanitária, o que vem a ser os arcontes e suas inserções cósmicas, além de alguns outros assuntos estelares e também cósmico e humanitário, que ocorre aqui na Terra. Então, para a gente poder compreender um pouco sobre a questão da ascensão, a ascensão, segundo os seres estelares, né, que é o Rank, que é um grande representante no comando estelar Arrolux, é o comandante que trabalha com uma equipe multidiversa de seres que habitam em várias constelações. Aqui eu vou chamar as constelações, que eles não identificam as constelações com esse nome constelações, porque para eles constelações é muito pouco para explicar a imensidão que compõe aquele aglomerado de estrelas, né? Estrela, a gente tem a nossa estrela, o Sol, e eles têm, às vezes, muitas estrelas que compõem aquele aglomerado, como, por exemplo, Sírios, né? 3 estrelas, né? Cada estrela ali tem o seu nome próprio. Então, eu vou chamar de zirtões, né? Os zirtões de Sírios, os Andrômeda, e assim por diante. Segundo os seres cósmicos, a ascensão é algo muito pessoal, tá? Ele compõe um processo consciencial muito individual, que é independente da ascensão da Terra, que é independente da ascensão planetária, né, do todo da Terra. Então, cada pessoa, nós estamos falando no sentido da Terra, os terráqueos ou os terranos, como eles dizem, né? Terrano no sentido mais amplo de todos os seres que compõem planetas e que vivem sobre a Terra. Então, esses seres, porque nós temos os aquáticos e também podemos considerar os terranos que vivem em terra. Então, para os seres da Terra, a ascensão é algo muito individual e coletivo ao mesmo tempo. Individual porque cada um vai ali exercer seu processo consciencial dentro das suas experiências de interação com o outro, né? Que tem a ver ali com as questões da sua cognição, né? Tanto a cognição psíquica, né? A cognição superior, processo cognitivo superior e o processo cognitivo inferior, que tem muito a ver com as questões do instinto de sobrevivência. Nós vamos ali
nessa interação com a diversidade, alcançando níveis, conscienciais para alcançar também esse processo de ascensão. Esse processo de ascensão é algo muito mais amplo do que a gente imagina, muito mais complexo, ali eh, na sua ressonância, né, magnética e cósmica. Então, nós, como seres humanos, estamos ascendendo níveis dimensionais a cada momento de nossa existência como consciência em níveis diferentes de dimensões. Então, quando nós saímos dessa dimensão densa, de terceira dimensão, e vamos para uma dimensão menos densa, que é a quarta, e depois menos ainda, menos densa, que é a quinta, nós estamos, então, escalonando esse processo de ascensão. Então, o nosso processo de ascensão, ele está muito ligado nessa condição de eu poder entender a mim próprio e entender ao outro, nas suas necessidades, nas suas experiências, no seu processo intuitivo, emocional e cognitivo. E assim também as experiências junto aos animais, aos reinos que compõem a Terra, a diversidade cultural, a diversidade humana, que tem muito a relação que envolve sociedade e cultura, ou seja, essa diversidade que compõe culturas, religiões, raças diferentes, etnias diferentes, né? Linguagens diferentes, simbolismo diferente, porque nós somos seres simbólicos, porque nos associamos uns com os outros através desses meios de comunicação para que nós possamos nos entender um com os outros. Então, não é só a linguagem um meio de comunicação, é toda uma expressividade, né? Um conjunto de expressões que envolve tanto o corpo, emoção, como também reações. Pulando para um outro assunto, nós temos também um assunto sobre a luz de Sírius. Sírius, ele está muito envolvido com o nosso planeta, segundo os seres do Comando Estelar Arrolux. Rank traz esse assunto muito fortemente, que tem uma ligação de informação com a Confederação Galáctica, de que Sirius B, ele vem trazendo muita influência atualmente ao planeta Terra, e pode ser por isso que nós estamos muito conectados com a questão da água, né? A água, ela traz essa possibilidade da transformação, da limpeza de um lodo que se constituiu por um processo sócio-histórico muito longo no nosso planeta, e que também ocasionou muitos fatores negativos em relação a uma transmissão pela ancestralidade, pela linha do tempo. Então, Sirius C também contribui com essa ascensão da Terra, essas mudanças planetárias que vêm ocorrendo. Sirius B, ele está no envolvimento também numa dimensão muito maior em relação a algumas guerras contra os seres Sicar, que a gente identifica aqui como sendo os seres répteis, né? Que tem ali uma origem réptil, negativas. Não vou falar muito o nome deles, porque o vídeo pode cair. Então, são esses seres que a gente tem como Sicar. Essas informações, elas também podem ser vistas no webinário do Alex Collier e também do Michael Salas, assim como da Helena Danan, que são referências onde eu trago muitas informações, e também junto com o Comando Estelar Arrolux. Por quê? Porque geralmente, quando nós como canalizadores,
nós também recebemos influência de nossa cultura e sociedade, às vezes, no sentido cognitivo, intelectual, para entender alguns códigos que são enviados para nós. Algumas linguagens que não são entendidas, alguns códigos que não são entendidos, então nós recorremos à nossa sociedade para podermos entender certos anseios em relação àquela mensagem, né? E também, os seres, eles usam uma inteligência estratégica da fonte muito forte. Então, se aquela cultura onde tem aquele canalizador que, geralmente está numa sociedade onde preza por um determinado tipo de comportamento, por exemplo, uma exacerbação à figura de um determinado personagem que tem muita ligação com a sua cultura, esses seres, ao se comunicar com esses canalizadores, eles vão se metamorfosear ou se holografar daquela forma em que poderia ser recebido com uma melhor estima, devido a essas interferências sociais. Então, você vai ver muitos canalizadores que se comunicam com esses seres, eles muitos deles têm contato de como fisicamente esses seres são, mas sabem que se trouxer para a informação da Terra essas informações, elas não serão muito bem-vindas por causa do preconceito e por causa de um racismo, né, institucional muito forte que impede a aceitação de certas figuras que a gente vê isso muito espelhado na nossa própria cultura, né? No nosso próprio meio de comunicação, onde as pessoas que são consideradas como núcleo ali, né, como vulneráveis sociais por causa do preconceito e por causa da violência, eh, da discriminação, essas pessoas têm menos chance de estar visível do que aquelas que estão num processo hegemônico, né, que estão ali naquela pirâmide da desigualdade, que estão no topo, que é o branco de olhos azuis, o heterossexual, o cristão e assim por diante. Então, isso também vai influenciar estrategicamente de como esses seres vão se pronunciar. Comigo, eles se pronunciam como eles são, né? Porque eu tenho um trabalho há anos com questões de diversidade, com a questão da diversidade sexual, de gênero, da mulher, a questão né, das violências que englobam todas esses grupos vulneráveis. Então, eles entendem que para mim seria muito mais fácil eles se colocarem como são e por eu ter ferramentas, instrumentos necessários na comunicação para poder passar isso para as pessoas. Então, por isso que os seres eles se apresentam com características de pássaros, características com suas próprias vestimentas, né? De como eles são, como consciência, como felinos, como seres que às vezes a gente lê como um grey, que não é um grey, como por exemplo os, os, os etas, né? Os arcturianos e assim por diante. Então, Sirius, ele traz ali Sirius B, os aquáticos, porque Sirius B é onde compõe os maiores planetas com condições aquáticas, e aí a gente está falando de aquático de todos os tipos que a gente imagina, tá? E o que a gente também não imagina. Então, são seres ali que até eu procuro dizer que uma vez eu entrei em contato, eu tive contato com um ser aquático, onde o habitar dele é como se fosse uma gelatina. Era muito mais próximo de um silicone do que uma gelatina. Então, eles viviam dentro daquela condição aquática como se fosse
o aquático um silicone, né, aquela cola de silicone que a gente geralmente usa para colar vidros, né. Então, a informação que foi me dada é de que Sírius e os seres aquáticos, eles estão muito, ligados com essa condição de transformação da Terra, da transição planetária, ajudando os seres. Nem tudo que a gente vê é, né, como eles dizem. Então a gente tem que ter muita criticidade com tudo aquilo que a gente recebe, de informação. Passando para um outro assunto que eu trago para a gente poder, refletir, é a conexão do comando estelar a Rolux e as informações estelares. Então, o comando estelar a Rolux, ele é um comando de um grupo de seres que compõem ali uma diversidade. Então, tem aviários, tem aquáticos, tem felinos, tem andromedanos, tem sirianos. Eles, na maioria, são sirianos, né? Porque eu tenho uma ligação com o siriano por eu ser um ser eh, estelar, né, por eu ser uma semente estelar com origem de minha consciência estelar, que é um siriano felino híbrido de Cian, então, por eu ter essa linhagem, eles esse grupo que se chama Arrolux, que faz um trabalho voltado para trazer informações sobre a existência dos seres, né? Arrolux, na linguagem mais próxima da nossa, é salve a luz do conhecimento. Então, o comando estelar Arrolux, ele está ligado, ele é um comando dentro da confederação, da Federação Galáctica dos Mundos, mas ele tem um trabalho mais específico aqui na Terra, que é a questão do despertar das sementes estelares, trazendo informações e evidências dessa existência. Então, eles trazem agora, eles se propuseram a trazer algumas informações semanais em relação à influência, né, dos seres nessa composição desse desenvolvimento planetário que nós estamos já na quinta dimensão de uma nova era. E como tudo de uma nova era, tudo é muito difícil. Então, tem muitas sementes estelares que ainda não despertaram, tem muitas sementes estelares que ainda estão perdidas e não sabem o caminho que devem tomar, e tem muitos ainda que precisam fazer o seu processo de ascensão de terceira dimensão para uma quinta dimensão. Não será mais possível de quem está na terceira ir para uma quarta e depois para uma quinta. Será pulado de terceira para quinta dimensão. E isso vai trazer muitos transtornos, até mesmo para essa pessoa, porque ela não vai muito compreender esse processo, porque vai ser um processo mais doloroso mesmo, porque essas pessoas tiveram um tempo muito grande para poder fazer essa transformação, fazer essa ascensão, mas não fizeram, até mesmo porque tem um sentido de livre-arbítrio ali dentro, mas agora o tempo acabou, né? O reset já está funcionando. Então, mesmo assim, a fonte, a fonte criadora, ela com a sua própria inteligência, ela está lidando com cada pessoa, cada ser humano que está ligado à fonte. Então, é algo entre eu sou todos e sou um ao mesmo tempo. Tá? Pulando, nós temos as naves, né? A nave da Confederação Galáctica dos Mundos. Algumas delas estão aqui no Rio de Janeiro fazendo uma inspeção muito séria, porque o Rio de Janeiro, assim como outras cidades, como Minas Gerais e São Paulo, foram tidas como cidades que deverão fazer um despertamento estelar mais amplo. Então, assim como o Rio Grande do Sul, também tem algo ali dentro da agenda planetária
né, para ser, concluído, para ser feito, para ser executado. A gente só não sabe o que é. A Houve um show no Rio de Janeiro, aí a gente não vai entrar muito nessa questão do show em si, qual os conteúdos desse show, mas as pessoas que estavam nesse show e que estavam ali gerando uma felicidade muito forte, emoções positivas muito forte, e esse show contribuiu para segundo o Comando Estelar a Rolux, ele contribuiu para a criação de bolsões energéticos positivos para a cidade do Rio de Janeiro. Então, isso impediu que alguns eventos catastróficos muito sérios pudesse vir a acontecer nesse território. E assim também, esses bolsões positivos ajudaram a equilibrar a energia muito negativa que estava vindo do sul, por causa das catástrofes que estavam acontecendo, as tristezas, né, das pessoas perdendo tudo, família, morte. Então, tudo isso já tinha um bolsão muito forte negativo na cidade do sul, e que se condensou muito forte e caiu na cidade, ou seja, energia, ela também é condensada, tá? A gente tem que pensar que todo o pensamento que nós temos, ela vai para a psicosfera, e essa psicosfera, ela se condensa em energia, e essa energia, se ela for positiva, ela volta para aquele território, se ela for negativa, também. Então, essa é uma foto tirada por mim, ela tem pelo menos uns 15 dias, foi tirada. Todo o trabalho que eu coloco aqui em relação à transcomunicação está no Instagram, Transcomunicação Rudimentar. Então, eu estava indo para a cidade de Niterói, quando eles me comunicaram de que uma das naves da Confederação Galáctica dos Mundos estava muito próxima ali da ponte Rio-Niterói, e pediram para que eu fizesse, naquele momento, a foto, porque a foto, depois da foto, ela iria se desintegrar ali, né, hibridamente, voltando como eles sempre ficam aqui conosco. Então, muitas pessoas olham para o céu e não conseguem vê-los porque eles estão híbridos. É um sentido, é uma tecnologia muito forte para que as pessoas não venham a criar pânicos, ou que isso possa também interferir no processo de crenças das pessoas. Então, esse processo, né, o trabalho da Rolux também é isso, é trazer essas informações para que as pessoas comecem a ter um pouco mais de entendimento e também não seja tão agressivo às suas próprias crenças, né? Então, já tem vídeos aí mostrando algumas naves aparecendo no Rio de Janeiro, já me mandaram esse vídeo, e eu já vi, já confirmei que é sim, provavelmente a nave da Confederação Galáctica dos Mundos. A gente pode ver aí a imensidão que é essa nave. No final dela, né, do lado esquerdo, a gente vê o timão da nave que fica para cima. Então, é muito improvável que isso seja uma nuvem, mas não tiro, para quem quiser acreditar que seja uma nuvem, que acredite. Mas, pela informação que eu tenho, era uma nave que estavam fazendo inspeção. E esses dias eles estão muito intensamente tentando verificar se realmente esse bolsão positivo que aconteceu, ele surtiu um efeito contra a agenda que já estava programada para o Rio de Janeiro. Essas agendas, elas são programadas há milênios, tá? Porque esses seres, a fonte, ele tem todo um planejamento para além do tempo e espaço, tá? Mas a interferência do homem, do desmatamento, né, excessivo, da questão da substituição de alimentos naturais por alimentos transgênicos, é, e outros
outros instrumentos também de danos à própria natureza, isso traz uma excessividade a uma agenda de destruição do próprio território em que a gente vive, né. Então, essas naves, elas também estavam no sul do Brasil, fazendo um trabalho muito eficaz, ajudando, eles não interferem no processo humano, eles sabem que eles não podem interferir, por causa da fonte, porque isso já está programado, interferir nisso interferiria também num processo temporal. Então, as naves estavam ali, ajudando o próprio meio ambiente, alguns dragões, potenciais, energéticos, também estavam lá fazendo trabalho. Então, tinham, muitas pessoas estavam falando de que estradas foram rompidas, né? De repente, pontes foram quebradas, foram destruídas, alguns é, montes caíram. Por quê? Porque essas ações também foram programadas por esses dragões para salvar vidas. É aquilo que a gente diz, né? Nem tudo que aquilo que a gente vê é. Então, eles romperam algumas estradas para que essas estradas impossibilitasse que um número de pessoas pudesse ir para um determinado lugar e ali poderiam morrer. As pontes, algumas pontes também foram destruídas, porque as pontes estavam matando muitas vidas, porque ficava ali bifurcada, né, rompida com a ponte, todas essas pessoas que vinham pelas enchentes. Então, se destruísse, elas teriam mais oportunidade de sobrevivência. Não só elas, como os animais também, entre outras coisas. Então, essas naves, elas, segundo o Comando Estelar Horolux, são as naves da Confederação Galáctica dos Mundos. Outro assunto também que está em voga agora, que trouxe para a gente poder refletir, né, dentro da transcomunicação, eu trago a transcomunicação estelar também, para a gente eh, poder pensar e refletir sobre aquilo que a gente às vezes não vê e que às vezes não é aquilo que a gente vê, né? Nessa semana foi mostrado a todas as comunidades da Terra o novo quadro do rei, do monarca, é, da Inglaterra, né? O novo que substituiu a rainha anterior. Aqui eu não vou dizer nomes, nem do rei, nem da rainha, mas a gente consegue identificar quem é esse rei e de onde ele vem. Né? Aí é um quadro onde ele foi, é o primeiro quadro deste rei, que está atuando nesse momento na Inglaterra, e é um quadro muito estranho em si, né? Se a gente comparar com os outros quadros que foram pintados de outros monarcas, né? Tem até uma borboleta monarca ali no ombro direito dele, que também simboliza uma transformação. A borboleta tem esse simbolismo da transformação, de uma nova era. Mas e esse vermelho? O que esse vermelho traz, né? O vermelho, ele parece sangue, ele parece uma destruição, parece algo meio tenebroso, né? Algo profundo. E aí foi feita uma transcomunicação desse quadro, e ali eu encontrei muitos seres ocultos, né? Muitos seres negativos ali em volta, porque tudo que a gente produz, né, tanto a foto como o quadro de pintura, a gente coloca também a influência das consciências que estão ao nosso redor, porque elas também se mostram emocionalmente nas nossas ações. Então, ao ser pintado pelo pintor, ele também
mesmo que ele não tenha visto esses seres estão lá e a consciência dele, né, estelar ou espiritual, ela também capta esses seres que estão em volta e nas pinceladas, que é um processo muito inconsciente, ele consegue também projetar esses seres. Então, a gente tem aí alguns seres, até do lado esquerdo, do braço esquerdo dele, eu não circulei, mas tem um rosto muito grande de um ser réptil e que dá para ver nitidamente para quem quiser observar isso. Então, mudando de assunto, muitas pessoas me perguntam, né, o que vêm a ser os arcontes. Então, eu fui perguntar, fiz essa pergunta ao comando estelar Arrolux, e eles ficaram um tempo muito grande em me responder sobre isso, porque eles precisariam também ter informações precisas e também autorização hierárquica para colocar essas informações sobre esses seres, né? O que os arcontes eles têm a ver com a nossa inserção cósmica? Os arcontes na nossa cultura, por falta de entendimento mesmo, ele é visto como um ser negativo, né? Um ser que está ali colaborando com seres negativos, seres profundos e tudo mais. Só que o comando estelar Arrolou que se traz para mim é a informação, segundo também outras informações, que nós podemos, assim como a Helena Danan traz a informação dos noves, que são um grupo de seres altamente tecnológicos e que, na nossa complexidade, é muito difícil cognitivamente a gente entendê-lo, porque eles são 9 e um ao mesmo tempo. Eles pensam individualmente entre os 9 e pensam como se fossem um. Então, é 8 mais um, né? E são quadrinários. Enquanto nós somos binários, esses seres eles pensam no sentido quadrinário. Você imagina, para a gente é difícil compreender a complexidade do binarismo, né, do pensamento binário. Imagine quatrinário. Né? Eu, por exemplo, não conseguiria compreender a magnitude dessa consciência. Então, os arcontes, eles são esses seres que, se a gente puder comparar, eles são o Supremo, Tribunal Supremo lá em cima, na alta hierarquia. Eles estão para além do bem e do mal, na nossa concepção binária. Eles não têm bandeira de luta, porque eles estão do lado negativo, ou estão do lado positivo, eles não têm esse tipo de associação. Eles são seres que fazem interferências não só no planeta Terra, como em qualquer outro planeta do nosso sistema, ou do nosso universo, ou do superuniverso. Eles estão para além do superuniverso, eles estão ali muito próximo, né, de Ravonna, que é considerado o Éden, né, a criação, onde está ali o primordial, a fonte. Então, esses seres eles atuam como o intermediário de tudo que existe no nosso espaço, né, sideral, vamos dizer assim, muito mais né, cósmico, sideral. Então, esses seres, eles não é errado a gente associar eles com seres negativos répteis, tá? Porque eles não estão, os Sicár, por exemplo, os Nebu, que são seres também que interferiram no nosso processo de transição aqui, né? Depois eu até trago um pouco sobre informação sobre eles. Eles estão para além desses seres, tá? Eles não são seres que estão envolvidos, por exemplo, com uma pessoa específica. Alguém morreu porque estava com interferência com os arcontes. Não existe isso. Por quê? Porque eles são seres que eles têm uma importância tão grande dentro do processo sideral que eles não viriam à Terra
para fazer uma interferência por causa de um ser, a não ser que aquele ser tivesse alguma influência de intervenção universal. Tanto transformaria a Terra em alguma coisa, ou seja, interferiria no processo de ascensão da Terra ou do universo. E aí sim, esses seres viriam para fazer uma intervenção, para além desse processo de o que é bem, o que é mal, o que é positivo, o que é negativo. O que é feito e pronto. Eles não têm uma reflexão de que, eu posso fazer ou não posso fazer. É feito. Porque o processo consciencial, né, dessas consciências é quadrinário, é muito, muito maior do que a gente possa imaginar. Então, eles estão muito ligados dentro dessa agenda, né, cósmica da fonte criadora. Então, esses seres eles estão para além de tudo que a gente possa imaginar de bem e mal. Os arcontes eles podem vir para fazer uma interferência com uma pessoa que pode trazer algo transformador para a sociedade. E aí a gente não vai julgar tanto para o bem e para o mal, mas que vai trazer algo que seja necessário para aquele momento, porque eles estão para além do tempo e espaço. Eles não estão nem dentro desse processo de tempo e espaço. É difícil a gente imaginar, né, um ser que está ali dentro, para além daquilo que a gente entende como o quadrado, né, o que está ali dentro dessa tridimensionalidade, né, o que está dentro da tridimensionalidade a gente até tenta compreender, né, que está dentro de uma ordem de poder, uma ordem ali de controle, mas eles estão para além disso. É uma dimensão onde talvez nós, como seres humanos, não tenhamos como entender. Então, é errado a gente achar que os arcontes são inimigos. Eles não são nem amigos e também não são nem inimigos. Eles são seres que atuam dentro de um processo, dentro da linha do tempo e espaço nosso, tá? Se eles tiverem que atuar dentro de um sistema que não tenha tempo, mas tenha dimensões temporais, eles vão fazer isso, porque eles têm como fazer isso, de mudar o tempo, de mudar a concepção de tempo nossa, tá? Para que a ordem se conecte numa linha de não caos, né? O caos é o que tudo é o caos, tudo começou pelo caos, né? Se a gente vê o Big Bang lá, foi um caos, foi uma fissura entre vários elementos que criou ali a consciência. A gente vê isso hoje pelo CERN, que é um aparelho que possibilita que os cientistas tentam explicar a criação dos mundos, a criação das consciências, né, através do que eles identificam como Big Bang. Então, do caos vai-se a ordem. E eles é o que a gente consegue entender consciencialmente, né, cognitivamente, intelectualmente, mas é muito além disso. Então, eles também estão dentro desse processo da inserção cósmica. Eles interferem em todos os processos que devem ter interferência, sem que haja esse julgo, né, de bem e de mal. Notícias do mundo estelar e humana, a Helena Danan traz para a gente a possibilidade dessa compreensão de que está sendo construído um centro cultural galáctico em Júpiter, onde a Aliança da Terra, junto à Confederação e à Federação, estão ali concluindo junto aos outros seres para que seja um centro de intercâmbio cultural entre várias espécies.
Esse centro cultural ele ainda está em construção, provavelmente ele deve ter aí uns 2 anos ou 1 ano e meio para ser concluído. Claro que ele está numa dimensão em que nós ainda não temos acesso, né, mesmo que já estejamos numa quinta dimensão, ainda quinta dimensão da Terra, mas consciencialmente tem pessoas que já estão numa dimensão maior, né? Lembrando de que o processo consciencial é individual, a gente tem uma linha de ascensão enorme. Eu, por exemplo, estou na sétima dimensão, tem pessoas que já estão na décima, décima, na vigésima e assim por diante, então já tem condições de sentir e de até ir a esses lugares, como, por exemplo, a Helena Danan, que vai consciencialmente a essas localidades, visitar esses centros que estão. Há algum tempo eu tinha dito, né, eu nem conhecia as informações da Helena, fui conhecer há um mês, nem um mês, uns 15 dias, a existência da Helena e de outros emissários ali, americanos que vêm falando sobre isso. E os seres começaram a colocar essas informações para mim muito fortemente, para que eu pudesse também me associar, né, e me identificar com esse processo, que também estaria dentro da minha missão, como, por exemplo, a construção desse binário. É, a Helena já foi, ela é uma emissária que conhece, né, vários territórios fora da Terra, com a Confederação Galáctica dos Mundos, porque ela é uma intermediária da Confederação, da Federação, desculpe, também da Confederação, né? É, eu não tenho esse contato com a Confederação, só tenho contato com o Comando Estelar Arrolux, que me traz essas informações, que tem contato com a Confederação e a Federação. Então, eu antes tinha dito, né, que a nave do Comando Estelar Horolux estava muito próximo a Júpiter, e realmente essa nave do comando é a nave que está dentro da nave, que é como se fosse uma arca, onde ali está habitado muitos seres, muitos seres, é como se fossem vários mundos dentro dessa nave, onde cada comporta, né, ali dentro desses mundos, são esses seres que vieram para contribuir não só com a Terra, mas com a ascensão de outros planetas também para o desenvolvimento planetário e galáctico dos mundos. Então, o mais próximo da Terra será Júpiter. Então, muitos seres que vão vir de outras galáxias, desculpe, vão passar por Júpiter. Em Saturno, nós temos a Biblioteca Universal Cósmica, que fica no centro, no topo ali de Saturno. É uma biblioteca onde consta todas as informações do nosso sistema e também informações acásticas e tudo mais. Algumas pessoas já tiveram acesso a elas. Eu não, eu tive consciencialmente, vi muito levemente, tá? Mas não fui lá. O Comando Estelar Arrolux que trouxe essas informações para mim. Eu conheço até uma pessoa que tem ali um mentor que tem uma ligação com essa biblioteca. Posso até depois trazer mais informações no webinário sobre essa biblioteca. Então, Júpiter, nós temos essa construção do centro galáctico que habitará informações culturais de várias culturas de nossa galáxia e que será uma porta de entrada para qualquer outro planeta que esse ser vem. Então, vamos supor que um ser que venha de Andrômeda, ele primeiro vai passar por Júpiter para conhecer ali a cultura do planeta que ele vai contribuir para o desenvolvimento. Outro assunto que eu trago aqui para a gente também são os neuroimplantes, né? Ali de nanochips que estão numa guerra de conhecimento, de investimento,
de apropriação colonial, porque isso é, sim, um instrumento colonizador. Ele tem ali um fio dentro das propostas da não-luz, e tem que ter muito cuidado com isso, porque ele vai apropriar, ele vai colonizar a essa consciência que será implantada, né, o corpo que será implantado esses chips, né, esse chip. Então, quem quer aí conhecer um pouco mais sobre isso, pode, pode ler o livro The Doors, né, do Carlos Torres, que é um emissário ali que traz muitos conhecimentos sobre esses implantes que vêm sendo desenvolvido tanto pelos Estados Unidos, não vou dar nomes, quanto da China, e que é, sim, algo nocivo ao ser humano. Por quê? Imagine vocês que eu dou o meu corpo para colocar um chip e sou dominado por um computador, né? Sou ali doutrinado ou algo parecido, porque o computador, a IA, ela vai ter acesso às suas emoções, às suas reações e tudo mais. Quando esse corpo perece, essa consciência continua nesse chip. E esse chip, né? E aí vão tempos de desenvolvimento. Esse chip ele vai ser colonizado para ser colocado num corpo biônico. Para servir quem? Servir o quê? Né? Então tem que ter muito cuidado. O comando Harolux, ele trouxe, os seres trouxeram para mim uma frase que no início de todo esse processo, que ainda nem estava se pensando muito fortemente a questão do nanochip, né, o neuroimplante, que era o seguinte: a mosca não pode pousar no céu. E aí o céu seria a consciência do eu. Depois, analisando o que vinha a ser esse céu, né, eu vi que significava consciência do eu. Então ele diz ali que a mosca, que tem todo um simbolismo, né, de colonização, de deteriorização, apropriação, né, de transformação, ele, porque se você pensar, a mosca, tem muitos animais que são colonizados automaticamente pelas moscas que entram no corpo desses seres, colocam seus ovos ali, as larvas vão comendo aquele corpo e vai como se fosse um hospedeiro, né, comandando aquele ser ali é, para aquele fim daquelas moscas que estão ali dentro. Então, tem um princípio simbólico nesta frase muito, muito, muito forte. Então, eles pedem para que a gente possa refletir um pouco sobre a existência desse neuroimplante de nanochip, para que serve isso, e para que as pessoas não se deixem ser chipada no cérebro, né? Não deixe que a sua consciência seja colonizada por nenhum ser humano, por nenhuma nação, por nenhuma evidência social, cultural, porque a gente sabe que o ser humano ainda, né, a Terra ainda está num processo de ascensão. Nós somos ainda, infelizmente, seres negativos, considerados pelo grande cosmo, porque nós somos seres que ainda matamos os nossos semelhantes por coisas muito ínfimas, né? Ainda estamos num processo de assimilabilidade, de aceitação da diferença de raça, diferença de cultura, religião, de vários tipos, né, dos reinos, que a gente vê tanta discriminação, tanto preconceito, e entre outros. Também as enchentes do Sul, me solidarizo
a todas as pessoas do Sul foi um desastre imenso, 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 com muitas vidas ali que se perderam, famílias que perderam tudo, 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 né. Quando isso aconteceu, o Comando Estelar Arrollux me pediu para que eu parasse o que estava fazendo e emitisse um alerta para que todas as sementes estelares parassem também o que estivessem fazendo para emitir luz naquele momento, porque era um momento muito, 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 mas muito triste. E isso também poderia ocasionar outras coisas muito piores. Então isso foi feito, eu senti a energia de muitas sementes estelares somando com a minha luz, né, porque eles dizem: "Uma luz ilumina, mas muitas luzes junto ilumina muito mais", né. Então isso foi feito, desejo muito, mas muito que todas as famílias consigam se recuperarem, seja ela os seus valores que for, mas que sejam os valores dentro da luz, da ascensão, de uma dimensão maior, de entendimento sobre a humanidade. Neste momento, os seres dizem que nós precisamos ali eh, aprender também com os animais, com a natureza. Nós não somos a parte da natureza, nós somos parte da natureza. Então, é fazer estratégias de uma nova sociedade, porque foram devastadas várias cidades, que essas cidades sejam reconstruídas dentro desses parâmetros, considerando a existência da natureza, verificando onde os rios passaram, que tinham nascentes ali, que foram ali soterradas, que foram esquecidas, que foram destruídas, e que quando choveu, que a natureza ela tem a sua própria inteligência vindo da fonte, ela tem uma programação também. Então, quando se chove, né, as nascentes são os fluxos que levam essas águas para os rios, para as lagoas, né, para o mar. Então, que nós tenhamos a inteligência também de poder observar isso, observar os animais mais, né, amar os animais mais do que tudo, porque eles são inteligentes tanto quanto nós, numa inteligência diferenciada, mas que são inteligências como nós, estão ali para nos ajudar, também no sentido de alertar sobre tudo que pode ainda acontecer. Que nossas arquiteturas e as nossas engenharias elas sejam feitas, né, porque agora foi liberado pelo governo federal bilhões de dólares para a reconstrução do Rio Grande do Sul. Que esse dinheiro seja utilizado com inteligência, criando ali engenharias que possam facilitar também o fluxo dessa natureza, que essas estradas elas possam ser construídas visando também a não destruir a vida animal, que as pontes possam ser construídas visando também o fluxo desses rios, que sejam construídas torres de magnetismo, de ondas magnéticas, ondas cibernéticas, que também não danifique todo o processo energético dos seres humanos e também da natureza. Enfim, várias outras questões que a gente pode ali eh, pensar, né, nesse processo de ascensão que nós estamos neste momento. Momento cultural. É um momento onde eu vou trazer um pouco livros, filmes, alguma coisa que pode nos aguçar a nossa mente, o nosso processo ali cognitivo, né, que tem a ver com o nosso cérebro, que é um órgão que processa todas as informações para que nós possamos, na nossa condição dimensional consciencial, entender melhor
esses valores simbólicos, né? Para além dos valores simbólicos. Então, nosso momento cultural hoje, eu trago o livro da Helena Danan, Semeadores, que é um livro muito, muito potente, que traz ali informações muito precisas, muito importantes, para que a gente possa entender essa conexão estelar e cósmica, né? Ela traz também as informações dos cinco, que eu deduzo dentro do processo ali das informações que eu ainda não cheguei no momento em que ela diz com todas as letras que são os arcontes, mas pelo que eu entendi das informações que o Comando Estelar Arrolux me trouxe sobre os arcontes e o que eu tenho lido sobre os semeadores tem muito a ver por esse entendimento desses seres, que eles têm muita similaridade, tá? Podem não ser, mas eu acredito que sim. Então, os semeadores, ou semeadoras, trazem essa informação muito importante de conexão dela, né, com ou a confederação, a Federação Galáctica dos Mundos, a Aliança da Terra, os seres que ela tem contato, né, e trazem e levam ela para ambientes, né, os ambientes cósmicos, onde ela possa ser essa intermediária junto a esse grupo e trazer informações muito precisas. Ela tem um canal no YouTube, para quem quiser, só procurá-la no YouTube, colocar lá Helena Danan. Semanalmente ela também traz muitas informações sobre isso, né, dessas canalizações que ela faz, dessas projeções estelares que ela também faz. E outro é o filme que está aí em cartaz, Dune 2. Eu sou apaixonado por esse filme, eu vi o 1 e vi o 2. Esse filme ele traz para quem está similaridade, quem traz, para quem está mais conectado com esse lado estelar, esse filme ele te traz muitas evidências e também te traz assim memórias estelares que estão lá retidas na sua consciência estelar. Então parece que você é, está vivenciando aquilo. Por que digo isso? Porque esse filme ele retrata a ascensão de Marte, né? É um filme que traz ali muitas conexões de como era o planeta Marte antes de ser o que nós vemos hoje no nosso tempo, na nossa linha temporal, né? Porque Marte ainda vive, mas de uma forma, os seres ainda existem seres que vivem lá, né? Mas de uma forma muito peculiar, muito rudimentar, devido às guerras, né, que aconteceram ali pela exploração de minerais, que Marte era muito rico nesse sentido. Então, claro que tem ali uma ficção muito forte. Toda ficção são canalizações. Tá? A Helena ela traz muito isso no seu livro, né? Diz que Star Trek ele foi escrito pelo seu autor que trouxe através das canalizações que ele tinha em contato com a Federação Galáctica dos Mundos e a Confederação também. Então, as precisões que nós temos ali, que hoje a gente vê, né, que naquela época era algo muito, muito diferente, né, da gente ver aparelhos que pareciam com celulares, com tablet, que a gente não tinha nem ideia do que seria aquilo, e hoje a gente está convivendo muito com isso, né? E outras coisas, né? A possibilidade já de ter carro voador, de ter aviões muito parecidos com naves, enfim, outros instrumentos que nós víamos lá nas primeiras séries, né? Lá de 70, E4, 80, 90, e que hoje a gente está vendo aí muito no nosso dia a dia. Então, Dune é um filme que eu recomendo para quem quer conhecer um pouco desse lado, de poder compreender e refletir sobre
a ascensão de Marte, como que aconteceu ali, né, estruturalmente, a disputa de poder, de controle, a questão ali daqueles seres que viviam, né, do deserto e que foram combatidos justamente por uma população extrativista, colonialista, né, que visava só o poder. Então, e a ascensão deles foi para uma terra prometida, né, que no final eles vão, né, para uma terra prometida, porque Marte está sendo totalmente destruído. Eles não dizem Marte, mas é Dune, mas para quem consegue ler para além de um ponto, dá muito bem para sentir isso. E a terra prometida nada mais é do que a nossa própria terra, né, Urântia. Então eles vêm para a Terra, para esse lugar paradisíaco que eles dizem que é o Éden, né, de uma profecia onde o Messias iriam levar o profeta iria levar esses seres de Dune, né, ali para porque tem um outro nome o planeta, não vou dizer, também não vou dar spoiler, que tem para o planeta que seria o que a gente pode entender como planeta Terra. Então, fica isso para a gente e vamos. Quero agradeço a todos que estiveram comigo até nesse momento. Espero que o Rio Grande do Sul se recupere, assim como outras cidades também que já sofreram tanto quanto outros é, outros processos como esse, né, que foi um desastre ambiental, e que nós também tenhamos que ter consciência de que esse desastre ambiental também é causado por nós, por falta desse entendimento cognitivo, por falta desse entendimento intelectualizado dentro desse processo ali da falta de entendimento que nós chamamos na nossa língua de ignorância. Então, muito obrigado, Arrolux, para você e para todos que estiveram comigo até nesse momento. Arrolux, salve a luz do conhecimento.